Recados dados, a gente pode começar então nossa aula de hoje. Nós vamos continuar falando, né, sobre métodos contraceptivos. Vamos entender o que é isso. Primeira coisa, método contraceptivo nada mais é tudo o que eu devo fazer para não ocorrer, obviamente, uma gravidez. Então, eu não estou preocupado em doença sexualmente transmissível, né? Eu não estou preocupado com a AIDS, com a gonorreia, com a sífilis, eu não. Eu estou preocupado apenas em engravidar. Isso, na verdade, esses métodos, galera, eles são mais utilizados principalmente com casais estáveis. O que são casais estáveis? Bom, o cara já casou, o cara está sossegado, ele não trai a mulher e assim vice-versa, a mulher não trai o esposo, e eles decidem, obviamente, por uma relação sexual com mais prazer. Porque, gente, não adianta. A gente vai voltar a falar da camisinha. Se você usar um preservativo, isso é óbvio, é claro. Eu não sou liviano, eu tenho que ser realista com vocês. É claro que esse preservativo ele vai diminuir a sensibilidade. Isso é óbvio. Então, é claro que se você tiver uma relação sexual sem preservativo, é muito mais prazerosa. Isso é clássico, né? Então, o que acontece? São métodos onde nós vamos evitar apenas a gravidez. Acabou. É simplesmente gravidez. Não tem outra forma. Não estou pensando em doença venérea, doença sexualmente transmissível. Não, eu estou batendo e analisando apenas o quê? Analisando apenas, obviamente, fica grávida, é gravidez. Daí, a gente tem várias formas, vários métodos. Primeiro deles, gente, o próprio nome já diz, é o método de barreira. Você vai fazer com que esse espermatozoide não chegue próximo do óvulo. Você vai fazer uma barreira. Quais são essas barreiras? Primeiro delas é o preservativo masculino, é a camisinha. Professor do céu, mas eu não confio muito nesse negócio. Não confia por quê? Tem que confiar, né? Mesmo porque ela é testada unidade por unidade. Então, a camisinha que você vai estar usando numa relação sexual correta, sem, obviamente, risco de gravidez e doença venérea, ela foi testada por unidade em unidade. Então, você pode confiar extremamente. Ah, professor, eu sou bem encafifada, tal. Eu falei para o meu gatinho colocar ao invés de uma, duas, porque aí eu fico mais protegida. Errou. Errou feio. Por quê? Porque quando você põe duas camisinhas, meus amores, você raspa látex com látex. E aí, óbvio, esse látex com látex, ele não vai, obviamente, ficar em atrito, ele vai ficar em atrito e com toda certeza ele vai se romper, ele vai rasgar. Então não precisa de dois, um só é suficiente. Basta apenas colocar esse preservativo da forma correta. Professor do céu, em nome de Jesus, tem jeito para colocar isso? Tem. E eu vou lhe ensinar nas próximas aulas como vai ser feito isso, certo? Eu vou te ensinar de forma correta. São duas dicas que, se você fizer isso, você pode ter uma relação sexual quantas vezes você quiser, quanto tempo você quiser, que essa camisinha, esse preservativo, não vai se romper. Fechou? Tranquilo? Então, camisinha é o método mais utilizado, além de prevenir gravidez, é o único método contraceptivo. Presta atenção no que eu estou falando. É o único método contraceptivo que também previne as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis ou as infecções sexualmente transmissíveis. Repara que aqui, ó, está escrito ISTS. Então, são as infecções sexualmente transmissíveis, certo? Então, camisinha, dentre os métodos, é o mais barato. Você pode comprar de diversas cores, tem tamanhos diferentes, né? Às vezes, o RG do cidadão, ele é avantajado, né? O pênis do garoto é maior do que o convencional, a camisinha convencional fica apertada. Então, tem camisinhas aí extra grande, extra gigante. Lembrando o que eu falei na aula passada, um pênis grande não é sinal de sucesso, muito pelo contrário. Quanto maior o pênis, maior a probabilidade de machucar a parceira, o que para ela não vai ser prazeroso.
O sexo, a relação sexual tem que gerar prazer, não dor, a menos que ela seja sadomasoquista, gosta de dor. Mas caso contrário, é óbvio, galera, isso é claro que não é interessante. Então, caracteriza-se, obviamente, um pênis muito maior, com toda certeza, uma situação aí de incômodo para a garota durante o ato sexual. Tem cores, tem formatos, tem camisinhas que estimulam o prazer masculino, outras que estimulam o feminino. Esse feminino, ele tem no seu comprimento algumas bolinhas, algumas esferas, né? Que por onde a penetração do pênis entrando e saindo, obviamente a gente terá aí, clássico, né? Uma estimulação maior do prazer feminino, né? A gente tem camisinhas que favorecem o prazer masculino, temos sabores diferentes. Nossa, professor, não sabia que a vagina sentia gosto. Não é, não é. Vagina não tem sensibilidade a gosto, gente, em nome de Jesus. Professor, mas então por que essa camisinha com sabor de jaca, embu, vamos dizer, sorvete de chocolate, né? Morango, menta, graviola. Por que essa camisinha de sabores? Justamente porque todo ato sexual, ele sempre começa com as preliminares. Preliminares, obviamente, é sexo oral. Sistema reprodutor na boca e assim sucessivamente. Então é óbvio que a garota, ela não sabe se o seu parceiro está contaminado. Então ela vai utilizar a camisinha, coloca a camisinha nele, auxilia, né? E aí, óbvio, ela vai fazer o sexo oral. Então aquele sabor que está na camisinha é para a boca da garota, não para a vagina, gente, em nome de Jesus, né? Então existem camisinhas de várias formas. Ah, professor, mas a grana tá curta, tal. Legal, vai no posto de saúde. Ah, eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de pegar um preservativo? Vergonha de mostrar para quem está lá que você é uma pessoa prevenida? Vergonha disso? Eu teria vergonha ao contrário. Teria vergonha de falar para meu pai, para minha mãe, que engravidou porque eu não fui buscar a camisinha, eu não tenho dinheiro para comprar a camisinha. Então, isso sim eu teria vergonha. E eu vou mais além. Antigamente, isso era um tabu. Né? O garoto era o responsável por trazer a camisinha, né? Que inclusive não deve ser acondicionada na carteira, porque ele vai sentar, vai levantar, vai pressionar e com toda certeza vai danificar o látex. Isso é certeza absoluta. Então, por essa razão, essa camisinha tem que ser adquirida antes, obviamente, do ato sexual. Ou ela pode ter sido adquirida antes e guardada num lugar, obviamente, seguro, né? Sem ser pressionado e por aí afora. Hoje, uma garota tira uma camisinha da bolsa e antigamente você falava, nossa, que safadinha, né? E hoje é pelo contrário, gente. Você fala, poxa, graças a Deus. Por quê? Porque a garota é prevenida, porque a garota não quer engravidar, porque a garota não quer pegar nenhuma doença sexualmente transmissível. E, óbvio, a garota, como garoto, tem chance e possibilidade de sentir prazer. Quem não quer sentir prazer? Todo mundo. Mas tenha consciência, gente. Prazer com responsabilidade. Ah, muitas vezes eu vejo adolescente chegando e falar, professor, aconteceu. Desculpa, gente, aconteceu uma merda. Aconteceu porque você foi cabeça dura. Ah, mas a gente não tinha o preservativo. Não fizesse. A verdade é essa. Ah, mas não tinha dinheiro. Pô, vai no posto de saúde e pega. É de graça, gente, é de graça. Vai lá e pega. É simples. Pega uma quantidade razoável, lá, umas 2 cartelinhas aí, e já era. Então tá lá para isso. Ah, mas eu tenho vergonha. Vergonha de quê, gente? Vergonha é, obviamente, contar para o seu pai e para tua mãe que você está grávida. Aí é vergonha. Aí é complicado. Mas e pegar uma camisinha que tá lá, que você pagou. Não, não paguei. Não, você não paga imposto, filho? Tudo que você compra, você paga imposto. Então você já pagou. É ir lá e pegar. A verdade é essa, né? Então, assim, não tem desculpa. Camisinha masculina e a gente tem a camisinha feminina. Camisinha feminina, galera, olha o tamanho desse negócio. Desculpa, eu falei isso semana passada e eu vou falar de novo. Se eu sou garota e se eu sendo garota eu tenho que usar um negócio desse, desculpa, o meu gatinho ele vai ficar na saudade, porque eu não vou comprar um negócio desse, não vou usar. No posto de saúde também é dado camisinha feminina. Mas vamos pensar o seguinte, galera, para o homem, ele iniciar o ato sexual é muito fácil, né? É uma simples estimulação, o pênis está ereto, você já coloca a camisinha. Agora, para a mulher é diferente, gente.
Para a mulher, ela tem todo um trabalho, né? Ela tem toda uma concentração, tem que ocorrer uma liberação de uma estrutura, né? Que obviamente vai lubrificar a camada interna da vagina, onde o pênis vai entrar e sair, para depois a introdução do pênis, isso é óbvio. Você imagina você, antes do ato sexual, sem estar, obviamente, preparada, você introduzir um negócio desse tamanho, uma sacola plástica dessa dentro de você. Ah, gente, desculpa, né? Se eu sou mulher, o cara ia ficar na saudade, porque eu não ia colocar um negócio desse dentro de mim, mas hipótese nenhuma. Mas, enfim, existe essa possibilidade. Por que existe essa possibilidade? Porque às vezes o garoto fala, não, eu não vou usar. Ué, não é um direito que ele tem. Não é um direito que ele tem. Porque se engravidar vai ser prejudicial para todos, não só para a garota, né? Então, obviamente, é o cara que para ele deveria que se usar mais facilidade. Mas, enfim, existe também esse preservativo. Ele tem um anel de silicone aqui embaixo. Esse anel você tem que dobrar ele fazendo um 8, e aí você introduz dessa forma a camisinha, e esse anel ele vai encaixar aqui, ó, nessa região, e vai ficar encaixado. Você teve o ato sexual, essa abertura grande vai ficar para fora da vagina, e aí você teve o ato sexual, que você vai puxar esse negócio depois do ato, e vai, obviamente, descartar do local correto. Correto é lixo. Então, embala esse negócio num papel higiênico e joga no lixo, né? Igual as garotas quando passam pelo período de menstruação, né? Então, ninguém da tua casa precisa saber que você está menstruado. Então, higieniza, tirou o absorvente, tá sujo, legal, enrola no papel higiênico, guarda, joga lá no lixinho, sem que ninguém precise saber, né? E por aí afora, fechou? Bom, outro tipo de barreira, também chamado de espermicida, aqui, outra forma de barreira, também é o diafragma. Diafragma associado ao espermicida. Bom, o diafragma é esse carinha aqui, ele parece uma camisinha pequenininha, ele vem um estojinho legal a esse, onde a garota coloca isso sozinha. Isso pode ficar no máximo, galera, 24 horas dentro do corpo da mulher. Depois desse período, isso deve ser retirado, como da mesma forma que foi introduzido. A garota introduz o dedo, na verdade, dentro da vagina e puxa esse negócio para fora. Então, aqui, ó, o diafragma, ele vai ficar nessa região. Repara aqui para mim, ó, nessa região. Então, aqui que esse diafragma, ele vai ficar. Fechou? Tranquilo? E aí ele vai estar encaixado no colo do útero. O garoto vai liberar os espermatozoides aqui e eles não vão conseguir passar para o útero porque tem uma barreira, chamado de diafragma, que é esse carinha que aparentemente com essa foto. Fechou? Junto com o diafragma, é sempre bom colocar um espermicida. Nossa, professor, uma pasta de dente. Não, gente, não é uma pasta de dente, é um espermicida. Ele vem com um aplicador. Muitas vezes a garota tem uma infecção geralmente, né? Geralmente aí na vagina, né? E o médico manda colocar uma pomada interna. Então, o que você vai fazer? Você abre a pomada, você aperta a pomada aqui dentro, e aí depois esse cara tem um êmbolo muito parecido a uma injeção. A garota introduz isso dentro da vagina e aperta o êmbolo onde a pomada vai ficar internamente. Geralmente, candidíase se usa muito isso, né? Você vai colocar lá, vem com 15 aplicadores, o que você geralmente lá coloca de 10 dias, né? De 7 a 10 dias, dependendo aí o estágio da sua infecção, né? E aí, este caso é chamado de espermicida. É a mesma estrutura que tem na camisinha. Quando você pega a camisinha, ela é gosmenta. Aquilo é espermicida. O que é? É um líquido que mata, obviamente, os espermatozoides. Então, o que acontece? Geralmente, quando a mulher usa o diafragma, ela utiliza o espermicida também. O diafragma, ela coloca no local correto e aí joga esse espermicida dentro da vagina. O cidadão, o parceiro, vai ter o ato sexual e ele vai liberar os espermatozoides aqui. Primeiro, está com essa barreira, ele não vai conseguir passar para o útero. E segundo, esse espermicida vai matar os espermatozoides completamente, o que a garota, então, não vai, obviamente, engravidar.
Agora, gente, imagina o trampo de você colocar um negócio desse lá no fundo da sua vagina e ainda colocar um espermicida só para ter uma relação sexual sem preservativo, sem camisinha, né? Então precisa ver até onde isso vale, né? Enfim. Depois, nós temos o DIU, que é o dispositivo intrauterino. É esse carinha aqui que ele parece uma âncora. Repara o seguinte, galera. Aqui, ó, repara que ele está em marrom. Tá vendo que ele está em marrom? O que está acontecendo aqui nesse marrom? Você tem aqui um filamento, você tem fios, né? Fio de cobre, é o cobre. Ele está enrolado nessa região, aqui e aqui. Por quê? Bom, primeira coisa, esse DIU, você não consegue colocar ele sozinho, você vai ter que colocar no ginecologista. Hoje, um DIU como esse custa, em média, de R$ 1.000 a R$ 1.500. É isso que você vai pagar para ficar dentro de você esse cara durante 6 meses. É o máximo que ele pode ficar. Então, o médico vai introduzir o espéculo, vai abrir a sua vagina e ele vai abrir o seu útero, onde ele vai introduzir esse cara que parece uma âncora. Ele vai ficar preso com as hastes aqui em cima, vai ficar nessa posição e esse filamento vai ficar para fora da vagina. O que para remover, o médico vai puxar essa cordinha e esse cara vai ser expulso, retirado do corpo, obviamente, da garota, tá? Então vai ser eliminado, obviamente, ele vai ser retirado do corpo dessa garota. Tudo bem? Perfeito. Agora, o que esse cara faz? Presta atenção. Dentro da vagina, a gente tem um pH. Vocês já viram isso em química, ou já deve ter mencionado. pH, na verdade, ele pode ser ácido, ou, obviamente, ele pode ser básico. Na verdade, se a gente parar para pensar, o nosso sistema digestório, o nosso estômago é ácido, varia de 2 a 3. Agora, se você parar para pensar em outros locais, como o intestino grosso, ele é básico, ele não é tão ácido, a acidez dele já diminuiu, né? E por aí afora. É isso que a gente aprende muitas vezes quando a gente exagera comendo, geralmente, feijoada, né? Feijoada, galera, não tem como você comer pouco. Ou você come para arrebentar, ou você não come. A verdade é essa, né? Então, come pra caramba. Enche o bucho de feijoada. Aí começa a passar mal, é óbvio. Aí o que você vai tomar? Um antiácido. Por que um antiácido? Porque para digerir proteína no seu estômago, você precisa de um pH ácido, extremamente ácido. Só que aquilo, muitas vezes, como você comeu demais, ele está vazando, para o restante do seu sistema digestório. Ele está indo, por exemplo, para o esôfago, e você sente aquela queimação. Aí você dá aquela engolida, né? E, obviamente, acaba descendo aquele alimento para baixo de novo. Isso é queimação. Quando, obviamente, a enzima digestória está saindo do seu estômago, tá? Então, você joga lá um pH. O pH da vagina é ao contrário do pH do fio, que é um pH, obviamente, básico. Então, ele vai deixar o pH da sua vagina, que é ácida, básica, tornando um pH básico. O que acontece? Você mata os espermatozoides. Professor, é confiável? Extremamente confiável. Não é à toa que é um dos métodos, claro, para quem tem grana, né, gente, que a cada 6 meses você deixar lá R$ 1.500, não é um procedimento barato e você sozinha não consegue colocar. Você precisa da utilização, obviamente, de um ginecologista, tá? Então, ele vai colocar, ele vai introduzir isso dentro de você, vai deixar esse cara no local correto, e, obviamente, ele vai ficar ali durante 6 meses. Ou seja, ele vai mudar o pH da sua vagina, que era ácido e que agora ficou básico. Por quê? Porque no ambiente básico, os espermatozoides morrem, tá? Num pH básico, esses espermatozoides morrem. Ou quando você tem uma concentração muito ácida, também morrem, tá? Quando o ácido é muito grande, que não é o caso da vagina, tá? Só para que vocês entendam, Cleópatra fazia isso. Ela introduzia uma buchinha, na verdade é um vegetal, umedecido de vinagre, e ela introduzia aquilo dentro da vagina.
E, obviamente, o cidadão, o parceiro, ejaculava os espermatozoides, e como o teor ácido estava muito grande, o que acontece? Esse ácido matava os espermatozoides, o que Cleópatra não ficava grávida. Então, olha como era feito. Naquela época, só para que vocês tenham ideia, já tinha preservativo também, já tinha camisinha. Só que a camisinha não era de látex, colorida, com gosto de tutti-frutti, jaca, imbu, né? Na verdade, ela era feita com tripa de bode. Então, pegava-se o bode, matava, tirava a tripa, deixava ela secar, dava o nó numa ponta, introduzia no pênis e aí fazia a relação sexual, né? Então, hoje, graças a Deus, aí a tecnologia torna essa situação aí muito mais fácil e cômoda, né? Fechou? Tranquilo? Então, esses são os últimos aí, obviamente, métodos contraceptivos de barreira. Fechou? Tranquilo? Agora, os hormonais, galera, eu vou falar na segunda aula, vou finalizar essa aula agora, já vou gerar um outro link e vou mandar para vocês, tá bom? Por gentileza, gente, vê se consegue entrar rapidinho. Fechou? Beijo, meus amores, até daqui a pouco.